Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver a prova de Matemática e Raciocínio Lógico da Banca IES para o concurso do MS Gás do ano de 2015, para os cargos de nível superior. Então vamos para a resolução. Primeira questão, a questão 13, é uma questão sobre razão e proporção. Então o que é que nós temos? Em uma cidade, a razão entre o número de carros híbridos e carros movidos somente a gasolina é de 2 para 150. Então eu vou chamar aqui os carros híbridos de X, os carros movidos a gasolina de Y. 2 por 150, é o primeiro valor que ele está dando. Então, simplificando aqui, vai ficar 1 para 75, ou y igual a 75x. Essa seria a nossa primeira equação. Sabendo-se ainda que nesta cidade existem 7.300 carros movidos somente a gasolina, a mais do que o dobro do número de carros híbridos. Logo, a quantidade de carros movidos somente a gasolina nesta cidade é. Então, nós queremos o y, que é os carros movidos somente a gasolina, tá? Só que aqui nós temos que montar uma segunda equação, onde essa segunda equação, ela é basicamente o seguinte: nós temos y, que é o número de carros movidos a gasolina, sendo 7.300 mais o dobro de carros híbridos. Então aqui nós podemos fazer o seguinte: esse y nós podemos substituir por 75 e encontrar o valor de x. 7.300 mais 2x. Vou fazer aqui um pouco rápido, tá? Para não tomar muito tempo. 300, aqui nós vamos ficar com 73x igual 7.300, x 7.300 por 73 é igual a 100. Só que x é o número de carros híbridos. Como ele quer o número de carros movidos a gasolina, você faz 75 vezes 100, chega ao resultado de 7.500. Esse valor você vai enquadrar aqui no intervalo maior que 7.400, menor que 7.700. Questão 14. Para a questão 14, eu preparei uma revisão sobre amortização sistema saque. Então aqui imagina que você pegou 100 mil de empréstimo para pagar em 60 parcelas, com juros de 0,68. Como é que funciona o valor da prestação, né? Quanto que eu vou pagar na primeira parcela? Você vai pagar a amortização mais os juros. Então, o valor da amortização, esse aqui é fixo. A amortização é fixo, os juros é decrescente. Então, esses juros aqui ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, o valor da amortização é 100 mil por 60 meses. No caso, é 1.666,67, que é um valor fixo. Então, você vai ter o valor da primeira parcela, que é o P1, sendo a amortização mais os juros. Só que os juros vai ser o quê? 68% do valor que você deve, que é 100 mil. Calculando 0,68% de 100 mil, dá 680. Soma os dois, valor da parcela 1. Então, isso aqui é a parcela 1. Na parcela 2, quando você for pagar a parcela 2, você tem que lembrar o seguinte: você já pagou de amortização esse valor. Esse aqui foi a primeira amortização que você pagou em P1. Lá em P1 você amortizou 1.666,67. Então, quando você for calcular 0,68% de juros, você tem que fazer essa subtração. Então, fazendo essa subtração e multiplicando por 0,68, nós chegamos a 666 e 668,66. Essa subtração entre os dois aqui está dando 98.333,33 centavos. Porque você não deve mais 100 mil devido a ter amortizado esse valor. Aí você vai ver que esse cálculo dos juros a gente vai continuar fazendo da mesma forma. Na terceira parcela, aqui foi P2. Em P3, como que eu faço P3? Amortização mais os juros. Só que aqui você já pagou duas parcelas. Então você vai ter que descontar duas vezes. Mesmo processo. Vai dar 657,33. Algo interessante é que o valor que decresce aqui é sempre o mesmo. Então, se você fizer o cálculo de 680 menos 668,666, vai dar R$11,34. Aí depois você vai ter a mesma coisa. Se você diminuir 11,34 de 668,66, você vai encontrar aqui 657,33.
e assim sucessivamente. Então, graficamente, nós temos o seguinte, nós temos uma amortização constante e temos a taxa de juros diminuindo. Então, na hora que você vai compor lá a parcela, que é os juros mais amortização, no primeiro é esses juros com essa amortização, da parcela 1. No segundo, os juros já são menor, mas a amortização é a mesma, da parcela 2, e assim sucessivamente. E generalizando essa conta aqui, o que é que nós temos? O valor da parcela sempre será a amortização mais o valor do financiamento menos a amortização vezes o número de parcela que você já pagou, vezes a taxa. Aqui, na verdade, é um colchete. É parênteses, depois colchetes. E aqui não tem esse. Então, vamos lá agora para a nossa questão. Vou fazer nossa questão baseado no que vimos no item anterior da revisão. A pessoa pegou o financiamento de 60% do valor do imóvel. Então, a primeira coisa que você vai fazer, 60% de 320 mil. E dá 192 mil. Então, esse é o valor do que ele vai financiar. Os 8 anos você vai converter em meses. Então, vai ser 8 vezes 12, dá 96. Aí, essa amortização vai ser 192 mil dividido por 96 parcelas. Que no caso dá 2 mil. Então, você já tem o valor da amortização. Então, a tua parcela aqui será a amortização que você já tem. O valor financiado também você já tem. Aqui ele fala o seguinte, na questão. Ele fala que quando ele paga, ele diz o valor da quinta prestação. Diz, olha, na quinta parcela eu paguei tanto. Então, ele pagou 3.472, que corresponde a 2.000 da amortização, mais aquele pacote lá que é os juros. Só que aí os juros vai ser 192 mil, menos, como ele está na quinta parcela, então aqui vai ser 5, né, que é o número de parcela, vezes 2.000, que é a amortização. Aqui é colchete. Vezes a taxa. E aí a questão pede a taxa. Eu vou resolver aqui para a gente ver quanto é que vai dar. No caso vai ficar, deixar esse espacinho aqui. Ficar 3.472 menos 2.000. Já vou passar o 2.000. 192 mil. Ih, ficou pequeno. Vou fazer embaixo mesmo. 3.472 menos 2.000 é igual a 192 mil. 5 vezes 2.000 dá 10 mil. 192 menos 10 mil, 182 mil vezes I. Aí aqui nós vamos ficar com 1.472. Então a tua taxa será 1.472 dividido por 182 mil vezes 100 para poder você encontrar direto aqui em porcentagem. Aí esses zeros você pode eliminar. Você ficou aí com 1.472 dividido por 1.820. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 0,808. E eu vou deixar essa conta para vocês fazerem aí, tá? A alternativa correta aqui também é a letra C. É maior do que 0,71% e é menor do que 0,81. Então, esse foi o cálculo aí para a quinta parcela, utilizando aquela situação que eu expliquei anteriormente. Questão 15. Questão 15 é uma questão de implicação lógica que envolve o condicional. Então, temos lá proposição composta do tipo se então. Então, vou fazer a tabela verdade aqui. P e Q. P então Q. Fazer a tabela verdade que nós vamos aplicar essa tabela verdade nessa questão. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá verdadeiro e falso também dá verdadeiro. Na condicional só tem uma opção que dá falso, é o Vera Fischer falso. Então, temos aqui a tabela verdade, agora vamos aplicar na questão. A questão ela é uma questão sobre implicação lógica. Então, independente dos valores lógicos aí, essas condicionais têm que ser verdadeiras. A composição delas, então o resultado tem que ser verdadeiro. O que implica dizer isso?
implica dizer que eu não posso ter a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Então, essa opção aqui eu não posso ter. Eu posso ter as duas verdadeiras, as duas falsas, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira. Como eu não sei qual é o resultado lógico de cada uma, eu vou considerar que essa primeira parte aqui ela seja verdadeira. E a empresa investir no país A é uma verdade. Então, obrigatoriamente, a segunda parte não vai poder ser falsa. Então, a segunda parte tem que ser verdadeira. Então, eu estou dizendo que ela não vai investir no país B. Isso é uma suposição que você vai fazer para começar o teu problema. Se der certo ele de fora a fora, você vai encontrar a resposta. Se não, você vai considerar que é falso e tentar novamente. Então, no caso aqui, ela não investirá no país B é uma proposição que nós também temos como verdadeira. Então, é verdade que ela investe em A e é verdade que ela não investe em B. Então, no item 2, nós já vamos utilizar essas parcelas aí. Se a empresa não investir no país C, então agora ele está falando aqui que não investe no país C. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui no lápis. Então, ela investirá no país B. Como eu falei aqui em cima que ela não investe em B é verdade, então ela investir em B aqui embaixo é falso. Aí, olha só, eu não posso ter verdadeiro e falso, porque senão a composta fica falsa. Então, isso vai obrigar que a primeira parte aqui, ela não investir no país C, seja falsa também, para poder a composta ser verdadeira. Então, eu já sei que ela investe A, investe em A, não investe em B, não investe em B e investe em C. Por que eu sei que ela investe em C? Porque como aqui na proposição a empresa não investir em C é algo falso, então significa que a verdade é que ela investe no país C. Beleza? Agora, se você usar esses valores lógicos aqui na 3 e na 4, você vai ver que elas vão dar proposições verdadeiras. Então, se a empresa investir no país B, eu já sei que ela não investe em B, então isso aqui é falso. Então, ela investirá no país A, que é verdade. Falso com verdadeiro dá um item verdadeiro, bate certinho. E o 4, se a empresa não investir nos países A e B, então ela não investirá no país C. Ela não investir no país C, a gente já viu aqui em cima, no item 2, empresa não investir no país C é falso. Então eu já sei que essa parte aqui, ela está sendo falsa, obrigando com que a primeira parte da minha proposição condicional também seja falsa. Para que eu tenha falso na primeira parte, falso na segunda parte, consequentemente, é uma condicional verdadeira. Então, eu já sei que investir em A e B, a empresa não investir nos países A e B, tem que ser falso. Aí, o que você vai colocar aqui? Ele está dizendo que é não A e não B, e nós temos que isso aqui tem que dar um resultado lógico falso. Quem que é não A? Não A é F, porque investir no país A é verdadeiro. Então, não A é falso. Falso e não B, e também vai ser falso. Opa, desculpa, verdadeiro. Verdadeiro, não investir no país B. Falso e verdadeiro, nós temos uma conjunção. Na conjunção, quando você tem uma das duas partes falsas, o resultado é falso. Então, tá batendo certinho. Aí, o que você vai concluir? Considerando as sentenças acima, podemos afirmar corretamente que a empresa investirá nos países A e C. Alternativa correta, letra B, certo? É uma questão que eu considero sim como complicada. Se você tem dificuldade em fazer essa parte de raciocínio lógico, que é mais pesada, que é a parte de implicação lógica, deixa para o final. Deixa para o final da prova, nem para o final da parte de matemática e lógica. Faz tudo e depois volta nela para tentar fazer com calma. E a questão 16 é uma questão sobre taxas de juros, né? Equivalência entre
taxas de juros. Então aqui ele diz o seguinte: Reinaldo investe parte do seu capital em uma aplicação que rende 15% ao ano. Porém, a inflação anual é de 9%. Portanto, a taxa de juros real. Então aqui ele está falando entre taxa de juros real e aparente. Aí lembra desse nome aqui na hora que for fazer a prova? Lembra do ARI, que é o aparente, o real e a inflação. 1 mais a taxa aparente tem que ser igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. Ele te deu a aparente e a inflação e está pedindo a real. A aparente é 15%, a inflação é 9%. Então você tem 1 mais 15 sobre 100 igual a 1 mais R, que multiplica 1 mais 9%. Então nós temos aqui 1,15 igual a 1 mais R, que multiplica 1,09. Então aqui você vai ficar com 1 mais R igual a 1,15 sobre 1,09. 1 mais R é igual a 115. Coloca assim, 115 por 109. Anda as duas casas em cada um. Então, R. Vamos fazer aqui 115 por 109. 1 vezes 109, 109. Sobra 6. Põe uma vírgula e põe um zero. Não deu certo, põe mais um. Põe outro zero. 5 vezes 109, 545. Sobra... Aqui vai emprestar 1, ficou 10. Aqui também vai emprestar 1, ficou 9. Aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. Então deu 55. Põe o primeiro zero, não precisa pagar. 5 vezes 109, 545. Sobrou 5 novamente. O primeiro zero é de graça. Só que 50 é menor que 109. Então você põe outro zero e põe aqui 500. E agora vai ser 4. 4 vezes 109. Então, a partir daqui você já pode utilizar 1,05504 menos 1. Então, R 0,05504. R é 5,504%. Com esse valor, você vai encontrar aqui que é maior do que 5,5 e menor que 5,75. Essa foi a resolução da prova do MS-GAS 2015. Eu espero que vocês tenham compreendido. Considero que foi uma prova, sim, muito difícil, mas temos que ver que, pelo salário que você vai ganhar, vale a pena o seu esforço. Vejo você na próxima resolução e te desejo sorte. Valeu!